O que significa ser um discípulo? Significa ser aprendiz de alguém, ter sua vida sendo formada sob a influência de um mestre. Sendo assim, toda pessoa, consciente disso ou não, é um discípulo, está sendo formado por alguém. Na verdade, são muitos fatores diferentes que contribuem na nossa formação. Mas, se formos discípulos de Jesus, então todos esses fatores estarão submetidos a Ele. Você entendeu? A questão não é se você é ou não discípulo, mas quem é que está te formando? A cultura ao nosso redor ou a cultura do reino que Jesus representa? Como responder a isso? Não é complicado, basta olharmos que tipo de pessoa estamos nos tornando. Somos mais parecidos com Jesus? Para irmos de discípulos da cultura para discípulos do reino, é preciso que não tomemos a forma da cultura que nos cerca. Precisamos ser inconformados. Eu quero começar hoje lendo o texto bíblico com você. Abra sua Bíblia comigo, ou ligue-a em Apocalipse. É isso mesmo, Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que o Senhor revelou e preservou para estar diante de nós.
Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor traga discernimento para a nossa mente, para os nossos corações, frente àquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra, e que isso não seja apenas uma informação para satisfazer curiosidade da nossa parte, mas sejam realidades que alterem a nossa vida de discípulos da cultura para discípulos do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, assim como todo o livro de Apocalipse, mostra que existe uma tensão acontecendo para o comando da nossa vida. Quem é que vai nos formar? De quem é que seremos discípulos? Quem é que vai definir os valores da nossa existência? A cultura da besta que nos cerca ou o reino de Deus? Tornando uma linguagem mais contemporânea, o governo humanista que está diante de nós, no nosso mundo, desde a queda, ou Jesus Cristo. Quando Jesus, ele ministrou para os seus primeiros discípulos, ele mostrou aos seus discípulos que eles tinham que lidar com a idolatria da sua cultura. A idolatria da cultura dos discípulos, da onde Jesus estava vivendo, quando ele andou aqui, era representada pelo menos por 3 perspectivas. Era representada pela religiosidade judaica. Jesus diz que o vinho novo vem para ser colocado em odres novos, mas que qualquer um que tenha bebido do vinho velho não quer saber do novo. Quando ele diz isso, ele está falando a respeito da força que a religião tem sobre a nossa mente e sobre o nosso coração. A tradição religiosa muitas vezes faz com que a gente não deseje o vinho novo do reino no nosso coração, na nossa vida. Uma segunda característica da idolatria cultural da época de Jesus é representada pelo poder político de Roma, ou seja, a política. Quem exercia o controle sobre o mundo de então, da Palestina, a Judéia e muitas outras regiões e territórios, era o Império Romano. E o Império Romano trazia com a espada, com a força da espada, a paz, a aparente paz, okay, sobre todo o mundo. E um terceiro elemento que representa essa idolatria cultural da época de Jesus é a ganância de Herodes, o materialismo. Herodes era um judeu que se vende a Roma, faz uma aliança com Roma por causa das benesses materiais que ele poderia receber dessa aliança. Então veja, religião, política e materialismo são 3 características da idolatria, da cultura, que estão presentes ao longo de toda a história e certamente estão presentes entre nós hoje também. Mas eu gostaria de apontar outras 3 características da idolatria cultural que nós lidamos hoje. A primeira delas é o materialismo. O materialismo que tem a ver com esse mantra da nossa sociedade do consumo. Nós precisamos adquirir, nós precisamos ter. Nós não podemos estar satisfeitos com aquilo que nós temos, porque o mundo que nós vivemos é governado por Mamon. O mundo que nós vivemos é governado pelo dinheiro. Tudo no mundo move-se por dinheiro, não tenha dúvida. Okay? Mesmo a perspectiva das ideologias políticas, onde alguns se levantam em relação à esquerda, outros se levantam em relação à direita, outros se levantam em relação ao centro, seja como for, não importa. Todos esses partidos, todas essas ideologias, elas se submetem à realidade do dinheiro, à realidade do materialismo. O mundo marxista é materialista. Okay? O mundo marxista é dirigido pelo dinheiro, assim como o mundo capitalista. Uma outra característica da idolatria da nossa cultura é o prazer, esse anseio de satisfazer os próprios desejos. Essa é a meta de uma sociedade hedonista. Então,
nós desejamos ter coisas, porque nós desejamos que os nossos desejos pessoais, o nosso prazer pessoal seja satisfeito. E uma terceira expressão que eu gostaria de levantar aqui para a gente a respeito da idolatria da nossa cultura, e talvez a mais forte delas, é a autonomia. Porque, na verdade, tanto o materialismo quanto o hedonismo, ou seja, a busca de uma vida por prazer, elas funcionam dentro dessa mentalidade de autonomia que o ser humano carrega desde a sua rebelião, na queda, desde Gênesis 3. Alcançar uma suposta liberdade onde você é quem determina absolutamente tudo, você é quem define o que é certo e o que é errado, você é quem define o que é o bem e o mal, sem ter que prestar contas a ninguém. Este é o âmago de uma sociedade rebelada. O problema é que todas essas coisas são apresentadas para nós, pelo nosso mundo, pela nossa sociedade, pelo presente século, como sendo realidades completamente corretas, normais, lícitas. E se algum de nós estiver contra essas realidades, então é taxado de insubordinado, de preconceituoso, de uma pessoa que precisa evoluir, porque, na verdade, você ser contra essas coisas é se posicionar ameaçando o sistema da besta. Então, como é que nós lidamos com isso? Como nós lidamos com a idolatria cultural? Nós vamos considerar a resposta para isso a partir desse texto de Apocalipse 13 que nós acabamos de ler. Mas antes de entrar no texto, eu preciso fazer algumas considerações com vocês. A primeira delas é que Apocalipse precisa ser compreendido à luz de toda a revelação bíblica. Ok? Você precisa ler Apocalipse e compreender Apocalipse de Gênesis a Apocalipse. E não apenas pensando no livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, ele lida com toda a revelação. Apocalipse é vamos colocar assim, um sumário, ok? De toda a nossa história, do começo ao fim. Apocalipse não é um livro à parte do restante da revelação. Não é um livro que Deus desceu do céu na ilha de Patmos para João, para termos então um códex na nossa mão, um código que vai revelar para a gente as realidades dos últimos dias. Segunda questão é que Apocalipse não é um livro, consequentemente, sobre o fim do mundo. A maioria das pessoas tem essa perspectiva, né, equivocada de Apocalipse. Eu não leio Apocalipse, eu tenho medo. Apocalipse está falando do fim do mundo. Não, Apocalipse está falando de toda a história. Okay? Ele não é um livro dado sobre o fim do mundo. Ele é um livro sobre os últimos dias. E os últimos dias começam em Atos 2, com o derramamento do Espírito Santo. Apocalipse, então, está tratando de toda essa perspectiva, okay? Daquilo que as Escrituras chamam de últimos dias. E terceiro, Apocalipse, ele usa uma linguagem marcada por símbolos e por imagens, para procurar descrever para a gente uma realidade. Então, o Apocalipse, ele é um livro metafórico. Você não pode ler Apocalipse buscando interpretação literal, melhor dizendo, daquilo que está escrito ali. Por exemplo, nós lemos aqui sobre uma besta que sai do mar e ele descreve a besta. E você não pode olhar para a besta como se ela fosse um animal gigante, com patas de urso. Isso tudo é uma linguagem figurada, para expressar uma realidade. É uma linguagem que já vem sendo usada desde o Antigo Testamento, pelos profetas. Okay? É usada no Novo Testamento, muitas vezes, por Jesus. Jesus usa parábolas, que são metáforas, para ele descrever realidades. Então, diante disso, dito isso, como Apocalipse 13 nos ajuda a lidar
com a idolatria cultural que tenta nos moldar como discípulos da cultura da rebelião. A primeira coisa que ele vai nos ajudar é entender que precisamos saber quem é a besta. Nós precisamos entender quem é a besta. Observe que o contexto, melhor dizendo, o texto de Apocalipse 13, que nós acabamos de ler, ele fala, na verdade, para a gente de duas bestas, certo? A primeira besta é descrita para a gente em Apocalipse 13, versículos 1 a 4. Vamos reler. Vi emergir do mar uma besta que tinha 3 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Veja, essa é a descrição da primeira besta. E a descrição que João nos faz aqui, dessa primeira besta, ela remete-nos a um texto do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7. Daniel tem uma visão, ele está tendo uma visão da nossa época, do fim, ok? Do mundo, do fim da história. Então, Daniel tem essa visão, e veja só, na sua visão, por uma questão de tempo, eu vou ler apenas o verso 17. O capítulo 7, verso 17, diz assim: isso aqui é um anjo explicando para Daniel a visão que ele teve. Esses grandes animais, então, Daniel vê 4 animais, 4 bestas, saindo, certo? Do mar. Então ele diz, o anjo diz, esses 4 animais, esses animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Esses 4 animais que você viu na sua visão, eles são 4 reis que se levantarão da terra. Quando você lê sobre os animais que Daniel vê, aquilo que ele enxerga, você vai ver que a descrição desses animais são exatamente a mesma descrição que João nos dá dessa besta que ele vê sair do mar. Então, Daniel vê 4 animais, 4 bestas, e João vê uma besta. Mas essa uma besta que João vê, ela é composta das características dos 4 que Daniel viu no capítulo 7. E o anjo explica para Daniel que aqueles 4 seres que ele havia visto eram 4 reis que haveriam de se levantar na história. Ou seja, a interpretação da besta tem a ver para Daniel, a explicação que o anjo dá para Daniel, com a política, tem a ver com o governo, tem a ver com reinos. Então essa primeira besta representa os governos humanos que procuram dominar a terra com valores culturais que são opostos ao reino de Deus. Não é o marxismo apenas, não é o comunismo apenas, não é o capitalismo apenas, não é o liberalismo apenas, são todos os reinos, desde o primeiro que se forma a partir da queda, com Caim, até o último, que vai ser manifestado pelo governo do anticristo. Tudo isso está representado nessa primeira figura, nessa primeira besta. Então, essa besta tem a ver com o estado demoníaco que governa, que rege o nosso mundo. O texto também nos mostra que essa besta, ela reflete a imagem do dragão. Veja lá, e o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono, e grande autoridade.
no versículo 1, diz que a besta tem 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças dela estão escritas blasfêmias. No capítulo 12, versículo 3 de Apocalipse, nós lemos: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, isso mostra para a gente que o poder político, o governo humano, político, humano, é um reflexo, é uma expressão do governo de Satanás no mundo. Quando o apóstolo Paulo escreve a respeito de nossa batalha, ele fala que nós lutamos não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que atuam no mundo espiritual. As potestades são essas influências malignas que fazem com que as decisões relacionadas à nossa cultura sejam inclinadas para a vontade de Satanás. E os principados são esses seres malignos que operam por detrás dos sistemas de governo do nosso mundo, seja eles quais forem. Essa é a visão que as Escrituras nos apresentam a respeito da política e a respeito desses seres. Então, a política humana é demoníaca. É isso que o texto de Daniel está dizendo. Nós, quando lidamos com o governo humano, estamos lidando com um governo marcado pela rebelião contra Deus, porque ele é um governo humanista, seja ele qual for. Seja ele qual for. Ele é um reflexo do príncipe e da potestade do ar, usando a linguagem do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. E aí, nós vamos para a segunda besta. A segunda besta é descrita para a gente nos versículos 11 a 13, de Apocalipse 13. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa de sinais que lhes foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Então, na leitura desse texto, fica claro que a segunda besta, ela representa a religião. Veja, a primeira besta representa o governo político humano, o poder político humano, que na época que Apocalipse foi escrito era dos imperadores de Roma, ok? Mas na época de Daniel era os poderosos da Babilônia. A segunda besta, ela representa um tipo de religião que vem para validar o estado demoníaco que está em vigor, comandando, controlando, promovendo assim a idolatria cultural da nossa sociedade. Observe aí que no versículo 11, João nos dá essa pista, logo no início. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo o cordeiro. Quem é o cordeiro? Pergunta, eu quero resposta. Quem é o cordeiro? Jesus é o cordeiro. Parecendo o cordeiro, mas falando como dragão. A religião que aparenta ser favorável ao cordeiro, mas quando você começa a prestar atenção no que está sendo dito, você vai ver que a voz é do dragão.
Em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 13 e 19, verso 20, essa segunda besta, ela é chamada também de falso profeta. É interessante. Por quê? Porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus. E ele fala em nome de Deus, chamando as pessoas para um relacionamento com Ele, com Deus, e validando a palavra de Deus. E João nos diz aqui no capítulo 13, que essa segunda besta, esse falso profeta, ele traz uma palavra, ele porta um discurso, que faz com que as pessoas da terra reverenciem a primeira besta, se subordine ao governo da besta. Isso significa que essa segunda besta representa, então, toda distorção religiosa que visa validar os ídolos da nossa cultura. Toda expressão religiosa que visa distorcer a palavra de Deus para validar a idolatria cultural. E quando eu falo toda religiosidade, ou toda religião, eu estou incluindo, irmãos e irmãs, a igreja evangélica. Qualquer pregação, qualquer ensino, qualquer pastor que fale em nome de Deus, em nome de Jesus, tentando fazer com que a palavra de Deus se adeque à idolatria da nossa cultura, é um falso profeta. É uma expressão da segunda besta. Não basta apenas a gente achar que a pessoa fala de uma forma bonita, fala inteligente. Nós estamos cheios de pessoas hoje dentro da internet, com milhares, milhões de seguidores. Que você olha para a pessoa e ela tem a aparência do cordeiro, mas você ouve a pessoa e você vê que é a voz do dragão. E, infelizmente, nós temos um monte de cristãos que estão seguindo essas pessoas, que estão dando ouvidos a elas, que acham maravilhoso, porque o discurso é um discurso que tenta adequar a palavra de Deus àquilo que a idolatria da nossa cultura exige. E nós precisamos entender que se nós somos seguidores de Jesus, nós não podemos nos render a essa realidade. Bem, eu espero que você tenha entendido, nesse primeiro ponto, que quando você ler Apocalipse e você se deparar com essa palavra besta, ok? Não é uma besta quadrada. Quando você deparar com essa palavra besta, você não está se deparando diante de um monstro, sabe? Um animal esquisito que vai surgir. Não é também uma única pessoa, uma pessoa específica necessariamente, mas é um sistema que se opõe claramente em rebelião contra o governo de Deus manifestado em Jesus Cristo. E um sistema religioso que valida um estilo de vida de rebelião, dizendo que nós temos que evoluir, que é isso mesmo, que está tudo certo diante de Deus. Que onde já se viu nós continuarmos pensando no ser humano como homem e mulher. Você não evolui, não? Nós temos mulher cis e mulher trans. Você não evolui, não? E nós temos pastores afirmando que isso é assim. Nós temos pastores dizendo que esse livro, ele precisa ser reeditado, ele precisa ser atualizado, porque nós não podemos ficar com aquilo que Deus falou, porque está ultrapassado. Afinal de contas, nós vivemos hoje dentro de uma nova dimensão, onde pessoas estão ressignificando o que significa aquilo que Deus disse ser o ser humano.
Deus disse homem e mulher, mas o pastor X vem e diz, não, a fulana fez com que a gente reentendesse o sentido de ser humano. E o povo aplaude. E ainda bem que hoje nós estamos com um problema na nossa transmissão, porque a gente está com um problema lá fora, porque se não tivesse, nessa hora, o YouTube tinha derrubado a nossa live. Sabe por quê? Porque o nosso sistema é um sistema regido pela besta. E nós precisamos ter clareza com relação a isso. Isso tem a ver com essa realidade que o apóstolo Paulo aponta para a gente, já há tanto tempo atrás. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo já está no finalzinho da vida dele, está preso, vai ter a sua cabeça decepada, e ele está trazendo uma palavra de exortação para Timóteo, e consequentemente para nós, e ele diz assim, primeiramente, capítulo 3, versículos 1 a 5, mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. É ou não é uma descrição do nosso mundo? É ou não é uma descrição da nossa vida, da nossa sociedade? Mas veja, isso é a descrição da sociedade desde a época de Paulo. Roma era assim. A Grécia era assim. Porque o sistema do mundo é assim. Em 2 Timóteo capítulo 4, Paulo diz, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo, eu diria, pois chegou o tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte a aflição, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essa palavra precisa estar incrustada no nosso coração. Esse tempo chegou. Algumas pessoas às vezes perguntam para mim, mas pastor, como é que tantas pessoas seguem fulano? Como é que tantas pessoas ouvem? A resposta está aqui. Porque a segunda besta, aqueles que falam em nome de uma religião que alinha a nossa mente e coração à cultura humanista rebelada contra Deus, se cerca de pessoas que estão em busca daquilo que satisfaz os seus próprios interesses, os seus próprios desejos. É óbvio que é muito mais agradável para uma cultura rebelada o discurso de um Deus que é tolerante em tudo aquilo que nós queremos e desejamos fazer. É óbvio, é claro. É claro que para uma cultura rebelada é muito melhor um Deus que você acessa apenas na perspectiva de você fazer algo para Ele, para que Ele possa fazer algo por você. No lugar do Deus que se revela em Cristo Jesus, que quer um relacionamento de intimidade com você para transformar você em quem Ele é. É claro. Então esse é o primeiro ponto que Apocalipse nos ajuda a entender como nós podemos combater a idolatria cultural que quer nos escravizar à formação da nossa vida a partir dos seus postulados, para que então possamos nos tornar autênticos discípulos do reino. A segunda ajuda que a gente tira daí
é que nós precisamos discernir o verdadeiro do falso. Jesus, ele alerta os seus discípulos que Satanás é o pai da mentira. Ele está discutindo ali com algumas pessoas que quiseram crer nele, e ele diz assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus avisou aos discípulos: esse ser, essa besta, ok? Que recebe do poder de Satanás, é carregada de mentira, é carregada de ilusão, de falsidade. E Paulo nos diz em 2 Coríntios 11, 13 a 15, porque esses tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, e agora ele está falando da segunda besta, ok? Disfarçam-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Preste bastante atenção nisso, porque esses dois textos estão revelando algo muito importante para a gente. Esses dois textos estão revelando para a gente que, em primeiro lugar, que a cultura humanista na qual nós somos inseridos é uma cultura de ilusão. É uma cultura construída em cima da mentira. A mentira é que nós podemos ser como Deus. A mentira é que nós podemos definir por nós mesmos o que é o bem e o mal. A mentira é que nós podemos fazer com que a nossa vida evolua e melhore a parte do nosso relacionamento com Deus. E ela está sob a influência desse ser que é mentiroso desde o princípio, porque ele não soube se firmar na verdade. E aí o apóstolo Paulo, no texto que nós acabamos de ler dele, fala-nos a respeito desses que promovem a besta, que promovem uma mensagem que aparentemente é verdadeira, mas ela é cheia de falsidade, cheia de mentira. Eles se apresentam como apóstolos de Cristo. A palavra apóstolo é enviado, ok? Como se eles fossem enviados de Cristo, mas eles são enviados da besta. É o que Paulo está nos colocando aqui. Nós temos que ter consciência disso. Sabe, porque se esse grupo aqui fosse um grupo que expressasse apenas a mentira, seria fácil a gente identificar. Mas eles se disfarçam de portadores da verdade. Então, assim, em muito daquilo que eles falam, tem verdade. Então você concordaria, eu concordaria. Mas no meio, existem as distorções, existem os enganos. Isso é o que a língua grega chama de sofisma. Apocalipse mostra claramente que Satanás é alguém que está trabalhando para tentar imitar as realidades de Deus, para enganar as pessoas e mantê-las refém do seu sistema maligno. Ele está tentando fazer isso aqui, sabe? Disfarçar o ensino dele. Nós temos que amar. Deus não é amor? Sim, nós temos que amar. Deus é amor. Mas quem disse que amar é concordar com tudo que a pessoa está fazendo? Mas é assim. Se você discorda, se você fala que aquele comportamento, aquilo que a pessoa quer, está errado, não, então você não a ama. Deixe-me voltar para Apocalipse e mostrar para você como Satanás, ele procura trabalhar isso. Ele tenta se apresentar, vê, como anjo de luz, né? Como apóstolos de Cristo. Satanás é um imitador. Okay? Ele
ele apresenta para a gente o que é genérico. Veja, você tem a trindade verdadeira, a trindade real, que é formada pelo Pai, o Filho e o Espírito. O que Satanás faz? Ele cria uma trindade falsa, que é apresentado em Apocalipse pelo dragão, que é ele, Satanás, a besta, a primeira besta, que representa o Filho, e o falso profeta, a terceira besta, que representa o Espírito Santo. Olha que interessante, ele diz assim, da primeira besta, ela recebeu uma ferida mortal, mas ela foi curada. Isso não é aleatório. Ele está querendo comparar ao sacrifício de Jesus. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. A besta recebeu uma ferida mortal, mas ela foi curada. O Espírito Santo é aquele que traz, é o portador da mensagem. Nós somos cooperadores com ele na proclamação do Evangelho. O falso profeta é o cooperador com Satanás na mensagem que ele tem a trazer. Então, ele faz, como eu falei, essa relação, o cordeiro que está diante do trono, que parecia morto, mas está vivo, com a besta que foi curada da ferida mortal. E aí você vai chegar nos santos que foram selados. E você chega em Apocalipse 13, você encontra o quê? As pessoas incrédulas que receberam a marca da besta. Os santos selados, então eu também vou selar aqueles que são os meus. Você tem a noiva, que é a igreja, que é vestida de branco. E você tem em Apocalipse a prostituta, representada pela Babilônia, que é vestida de púrpura e escarlate, em Apocalipse 17, 1 a 6. O ponto aqui é que nós precisamos entender que os ídolos da nossa cultura querem nos cativar com a ideia de que nós estamos, sim, nos relacionando com Deus. Nós estamos nos relacionando com Deus. A cultura humanista secular da nossa geração, a besta, quer nos convencer de que está tudo bem, está tudo certo. A gente tem uma vida morna. A gente tem uma vida religiosa. A gente tem uma vida descomprometida. Porque o contrário disso é fanatismo. Cara, tudo bem, você precisa da igreja, você precisa ir na igreja, você precisa acreditar em Deus, mas, não fica fanático, não. É fanatismo, esse negócio de ficar lendo, a Bíblia foi um livro escrito por pessoas. Tudo bem, ela é um livro religioso, mas foram pessoas que escreveram, está cheio de erro, cheio de falha. Você vai acreditar, de fato, em tudo aquilo que está aqui? Não, são pessoas que estão vivendo no século XXI. Nós temos muito mais informação. Não, Deus diz tal coisa. Mas a ciência diz. Não, mas Deus diz. Não, mas a ciência diz. Rapaz, você não acredita na ciência? São esses argumentos. E você se posicionar de uma forma contrária a isso, torna você uma pessoa esquisita, fanática, preconceituosa. Agora, precisa ficar claro para a gente que Apocalipse mostra que nos curvarmos a isso é nos rendermos à adoração da imagem da besta. Em outras palavras, não existe essa história de cristão morno. Sabe, a gente vai criando os sofismas, a gente vai abraçando os sofismas. Ah, mas Apocalipse diz, porque você não é frio nem quente, você é morno. Então tem o morno, mas só que Apocalipse diz que tem o morno, Deus diz assim, eu estou pronto para vomitar você da minha boca. Em outras palavras, cristão morno não é assimilado no corpo de Cristo. E nós somos, se somos alguma coisa diante de Deus, porque nós somos inseridos no corpo de Cristo. Mas se Apocalipse está dizendo que um morno ele vai vomitar da boca, significa que você não foi inserido no corpo de Cristo. Então significa que você faz parte de muitos chamados, mas poucos escolhidos.
significa que você está quase salvo, mas totalmente perdido. Significa que você vai chegar diante dele e vai dizer para ele: mas Senhor, em teu nome. E ele vai olhar para você e falar: não sei quem você é. Não te conheço. Apocalipse tem 2 referências apenas. Assim como Gênesis, como eu disse, é toda a revelação. Gênesis e Apocalipse só nos dá 2 referências. Ou você está no caminho de Abel, ou você está no caminho de Caim. Não há diferença. Começou lá em Gênesis capítulo 4 e continua assim até hoje. Ou você está no caminho estreito, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, não apenas cantando por Ele e para Ele, mas vivendo por Ele e para Ele. Por mais que a gente possa passar uma semana cheia de pressão, dores, dúvidas, medos e angústias, você mantém o seu coração diante dele e o Senhor diz: Senhor, socorro, eu preciso mais de ti. Eu preciso. Então, Apocalipse 13 nos ajuda, todo Apocalipse, mas aqui no caso Apocalipse 13 nos ajuda a discernir o falso do verdadeiro. E por fim, ele nos ajuda a vencer a idolatria cultural, porque ele mostra que nós precisamos ter consciência disso que eu acabei de mencionar aqui. Só há 2 grupos. Então nós precisamos ter consciência a qual grupo de fato nós pertencemos. Há 2 grupos descritos no texto de Apocalipse 13. Você notou? Há um grupo que está ali descrito no versículo 6, do qual a besta abre a boca para blasfemar e diz que essas pessoas habitam no céu. Então você tem um grupo daqueles que habitam no céu. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. O que é o tabernáculo? A saber, isso é a explicação do que é o tabernáculo, os que habitam no céu. Então há um grupo de pessoas que habitam no céu, que são o tabernáculo de Deus, ou o santuário do Deus vivo, as pedras vivas que estão sendo construídas como santuário para Deus. Mas, no versículo 8, você vai ver que há um outro grupo, que diz assim: e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. E aí depois, você vai ver no verso 13, também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas que estão na terra. Verso 15, lhe foi concedido poder para dar vida da besta, para também a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Verso 16, faz a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Verso 14, seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhes são permitido realizar, permitido fazer. Ou seja, você tem menção desse grupo de pessoas que habitam no céu e você tem menção de um grupo de pessoas que habitam na terra. E é em relação a esses 2 grupos que nós precisamos entender a famosa questão do número 666. Oh. Veja, talvez você diga assim, mas eu não estou habitando na terra? Não. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está habitando no céu. Esse é o seu ambiente. Lembre-se que o céu significa a plenitude, é o ambiente da plenitude do reino, do governo de Deus. O reino de Deus veio a nós através da presença do Espírito. Então o céu foi trazido para nós. Nós estamos na terra,
Se somos seguidores de Jesus, estamos na terra, mas não habitamos na terra. Nós somos, na linguagem de Pedro, peregrinos, forasteiros, porque nós não habitamos mais aqui. Quando você não habita num lugar, você é peregrino, você é forasteiro. Você habita no céu. Então, essa linguagem, como eu falei, é uma linguagem metafórica, essa linguagem sobre os habitam no céu e habitam na terra é uma linguagem sobre os santos, os salvos, ok? E os incrédulos. E é dentro dessa diferença que nós precisamos entender essa questão do número 666. Então vamos lá. O referido número não fala para a gente de algo externo. Então, por favor, apague da sua cabeça essa história. Vai ser um chip que vai ser colocado na minha mão ou na minha testa? Vai ser um código de barra que vai ser colocado na minha mão ou na minha testa? Vai ser um QR Code que vai ser colocado na minha mão, na minha testa? Não é disso que Apocalipse está falando, ok? Não tem a ver com uma referência externa, tem a ver com um olhar para aquilo que o texto mostra para a gente a respeito disso. Se você pensar isso desse jeito que eu acabei de falar, você está lendo o texto daqui para lá, porque João não tinha código de barra, João não tinha QR Code, João não tinha chip, ok? Então não é disso. Para a gente poder entender o que o texto bíblico está nos revelando, a gente precisa compreender, então, o contexto em que esse conceito de marca, esse conceito de selo, se dá dentro da revelação bíblica. E como nós dissemos anteriormente, Satanás, ele imita tudo o que Deus faz, não é? Então, o que ele está fazendo aqui? O que é a famosa marca da besta, o 666? Nada mais é do que uma tentativa de Satanás de imitar algo que Deus faz ao seu povo, que é selá-los com o Espírito Santo, colocando neles, nos seus eleitos, a marca da família. É o que o apóstolo Paulo diz para a gente aqui. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. A marca do Espírito Santo da promessa, a marca da salvação de Deus. Então, se você seguir essa linha, 666 significa a marca da rebelião que o ser humano carrega no seu coração. A marca da resistência obstinada do ser humano à ordem de Deus, à palavra de Deus, ao governo de Deus. Vamos olhar o texto. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que antes do falso profeta marcar as pessoas com a marca da besta, com o famoso 666, Deus já havia marcado, Deus já havia selado aqueles que lhe pertenciam. Olha só, vou mostrar 3 textos aqui para vocês sobre isso. Apocalipse 7, 2 e 4. Vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com esse selo, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Capítulo 9, versículo 4. Eu vou ler aqui para não ficar de costas para você. Tinham Espera aí, estou no lugar certo? Eu marquei errado isso aqui, 14:1. 14:1. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144 mil
capítulo 7, certo? Que foram marcados. Estavam os 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do Pai, do seu Pai. Capítulo 9, versículo 4. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Então perceba que antes de a gente chegar no capítulo 13, porque o capítulo 14 está se referindo a algo que foi feito no capítulo 7, Deus já havia selado, já havia colocado uma marca dele naqueles que são seus. O que isso significa? Significa, meu querido e minha querida, que se você tem Jesus de verdade como Senhor e Salvador da sua vida, não fique preocupado. Você não tem o 666, você não tem a marca da besta e você não vai recebê-la. Porque você já foi marcado pelo Senhor. Você já foi marcado por Deus. Agora, se você não tem, então é melhor ter. É melhor ter o selo de Deus do que ter o selo de Satanás. É melhor você entregar, render a sua vida de verdade a Jesus como Senhor e Salvador, romper com a religiosidade no seu coração e ter uma vida de entrega verdadeira a Ele, para que você tenha a marca dele em você. Então essa marca ou selo diz respeito, antes de mais nada, a pertencimento. Percebe? A que grupo que você pertence? Qual é o teu grupo? Porque na Bíblia, uma marca não diz respeito apenas a uma identificação externa. Uma marca é uma identificação externa que nos fala de uma realidade interna. Ou seja, é a aliança. O judeu, a criança, o menino era circuncidado, porque a circuncisão, marca externa, falava de uma realidade interna. Ele faz parte desse povo. Nós somos batizados pela mesma questão. Então aqui é só um exemplo. A aliança é o fundamento disso. O ponto é a que grupo pertencemos. Nós somos dos que habitam no céu ou nós somos dos que habitam na terra? Ou seja, nós somos aqueles que estão sob o governo do Pai através da presença do Espírito na nossa vida, ou nós somos daqueles que estamos sendo regidos pelo Deus da presente era má? É a influência dele que está no nosso coração. E aí você diz, mas como eu vou saber? Como definir isso? O que define isso é a metáfora do selo. É o que está na nossa testa, o que está na nossa mão. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, tomando por base isso, veja, ele vai dizer para a gente, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está dizendo, vocês estão no céu.
Vocês estão em Cristo. Vocês vivem baseado agora numa outra ordem, numa outra realidade, num outro governo, num outro mundo. Então, apesar de vocês estarem aqui na terra, vocês não habitam mais aqui. Vivam a partir desse novo lugar que vocês estão. Mas isso não é uma ideia que surge em Apocalipse. Não é uma ideia que surge com Paulo. Muito menos algo que caiu de paraquedas, como uma ação por parte do maligno no final dos tempos, trazendo um número. Veja, esse selo, essa marca, esse conceito é algo que é dado para a gente por Deus lá no Antigo Testamento. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 8, nós lemos: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos. É daí que vem o selo. É daí que vem a marca. Veja que muito antes da besta marcar alguém, Deus já ordenava que seu povo fosse marcado pela sua palavra. Os judeus usam um sinal visível que os ajuda a se lembrar disso. É o teflin. É essa cordão de couro que eles enrolam no braço com um selo e que eles colocam aqui na testa. Aonde é colocado? Na cabeça e na mão. Na cabeça, testa, para lembrar que a mente, nossos pensamentos, pertencem a Deus. No braço, na mão, para lembrar que as nossas ações, aquilo que fazemos, expressam a Deus. Ou seja, qual é o sentido de 666? Na testa, aquilo que você pensa está alinhado com a besta. Na mão, aquilo que você faz, seu comportamento, a maneira que você lida com o seu dinheiro, a maneira que você compreende a sua sexualidade, a maneira que você lida com os relacionamentos, pertence à besta. O selo de Deus na testa, aquilo que você pensa, parte da palavra de Deus. O selo na mão, aquilo que você faz, a maneira que você se relaciona no seu casamento, a maneira que você trabalha, a maneira que você governa o seu dinheiro, a maneira que você lida com o seu tempo, com o seu lazer, elas expressam quem Deus é, através de você. Ou seja, a palavra de Deus governa nossos pensamentos e as nossas práticas. Assim, a testa e a mão não são detalhes aleatórios no texto. A testa fala disso, daquilo que governa a nossa mente, nossas crenças, nossos pensamentos, os nossos valores, a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo. A mão fala do que governa a nossa prática, nossas decisões, como eu vou gastar meu dinheiro, nossas atitudes, como eu vou lidar com a pessoa que buzinou, me deu aquela buzinada, estava errada, nossas obras, como eu vou fazer as coisas no meu trabalho, como eu vou me relacionar com o meu cônjuge, a minha obediência diária, como eu vou lidar com as coisas do meu dia a dia diante daquilo que a palavra me revela, a palavra me diz. Ou seja, mente e mão na Bíblia revela quem é que está discipulando você. Quem é que está discipulando você? Qual é o selo que você carrega? Deus marca o seu povo mediante o seu espírito, a nova aliança, na mão direita ou na fronte.
A besta marca os seus adoradores mediante o sistema do presente século. A aliança da rebelião na mão e na fronte. Isso não é coincidência. Isso é imitação corrompida. É sobre quem irá nos influenciar, nos moldar, nos formar, nos discipular. E veja, os ídolos da nossa cultura querem nos dominar, e para isso eles nos oferecem acesso ao que o mundo tem de melhor. Olha a consequência que é apresentada aí àqueles que estão na terra de receberem a marca da besta. Você vai ter o melhor. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Recebe o número, mantém o seu coração governado pela rebelião, e aquilo que a terra, esse sistema maligno tem para te oferecer, vai ser dado a você. Rejeite isso, e você vai lidar com a perseguição. Essa vai ser a consequência. Se alguém tem ouvidos, ouça. Verso 9 do capítulo 13. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Verso 15. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Não nos curvarmos a eles irá fazer com que sejamos perseguidos. Mas também irá, mediante a nossa perseverança em sermos discípulos do reino, nos dar acesso à vida plena do reino e nos livrar da ira de Deus. Porque talvez você diga, bom, está me parecendo ser mais negócio receber a marca da besta. Então vamos ver a consequência de quem recebe cada marca. Capítulo 14, verso 1. Olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa e na mão o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Só um detalhe, 144.000 não é, de novo, é um símbolo, tá? Não é um número, não é só 144.000 pessoas, ok? Se você chegar a esse número, você vê lá em Apocalipse 7, ele é a somatória de 12.000 pessoas de cada uma das 12 tribos de Israel. A somatória disso é a ideia no hebraico de completude, ou seja, se completará todo o número dos eleitos. Ok? Todos aqueles que são eleitos de Deus vão ser salvos, estarão em Cristo Jesus. Essa é a ideia do texto, ok? Não há como você estar em Cristo Jesus e você não ser salvo. Mas olha o verso 9 e 10. Caso você opte pelo 666. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça dos seus tormentos sobe para todo o sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. E aí, a voz do cordeiro, o cordeiro com a voz do dragão, vai falar. Ele vai dizer: que isso? Você acha que isso é assim? Deus é amor.
Você acha que Deus vai fazer isso com você? É claro que não. A gente não devia pregar um negócio desse. Estamos querendo assustar os outros. Ok, faça a sua escolha. Mas e o número 666? Por que 666? O texto explica para a gente por quê. O texto diz, é número de homem. É número de ser humano. O que o texto está nos dizendo? O texto está nos dizendo, o projeto de Satanás, vivenciado pelo governo da besta, se limita a essa era da maldade. Se limita a Gênesis capítulo 3, a Apocalipse capítulo 20. Não é aquilo que vai durar por toda a eternidade. Não chegará a ser pleno, não chegará a ser eterno. Porque o número de plenitude na Bíblia hebraica é o 7. 666 significa, você pode botar quantos 6 você quiser aí, Satanás. Você nunca será Deus. Você pode apresentar quantos 6 você quiser dentro do seu projeto. Nunca se igualará ao reino de Deus. Todo governo é humanista e não irá permanecer para sempre. Agora, a gente precisa decidir. Fique em pé. A gente precisa decidir. Quais são os ídolos da sua cultura? Quais são os ídolos da nossa cultura que precisa ser quebrado em nossa vida? Quais são os ídolos da nossa cultura que precisam ser definitivamente derrubados do altar do nosso coração? Pense aí. Você ainda continua dentro de uma autonomia, você tem a religião, mas você continua dizendo, não, mas eu acho que esse negócio aqui de dinheiro, isso aí, quem define sou eu. Não, mas eu acho que esse negócio aqui de relacionamento, tal, casamento, isso aí sou eu que sei. E outras questões. Seja qual for, agora, hoje, nesse exato momento, é hora de você dizer, basta. Vocês não vão continuar me formando. Você não vai continuar sendo carregado na minha testa e na minha mão. Porque a marca que eu levo aqui é a do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Tudo isso é muito mais sutil do que eu consegui apresentar aqui para essa parte do Teu povo, Senhor. Somente com a Sua graça, Espírito Santo, é que nós temos condição de realmente lidarmos com cada uma dessas verdades e não sermos formatados, discipulados, formados pela besta, pela cultura que nos cerca, humanista, rebelada. Senhor, essa manhã, nós nos colocamos aqui diante do Senhor e uma vez mais nós queremos nos render a Ti, nós queremos Te pedir, Espírito Santo, nos ajuda a realmente viver para Ele, por Ele. Nós cremos que aquilo que o Senhor fez em Cristo Jesus e nos ofereceu quando acolhido por nós, nos cela com o Teu Espírito. Não nos deixe ser enganados pelo dragão, pela besta do humanismo, pela falsa religião, que o nosso coração mantenha-se curvado, quebrantado,
diante da tua palavra, sendo conduzido por ela para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a presença consoladora do Espírito Santo de Deus, mas também poderosa, para nos guardar de todo engano da besta, caminhe conosco a cada dia. Esteja com a igreja de Jesus espalhada sobre a face da terra, esteja com a igreja perseguida, em especial pela graça comum de Deus, paire sobre a humanidade, livrando muitos ainda da marca da besta, em nome de Jesus. Amém.